Shalom. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, preparamos o nosso coração para receber a Tua bendita palavra. Que, ó Deus, a Tua palavra encontre no nosso coração uma terra fértil para frutificar a 30, 60 e a 100 por um. E que, ó Deus, esta frutificação resulte no crescimento e na expansão do Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque aí um amém com muitas letras, em letras maiúsculas, para nós confirmarmos essa palavra. Hoje nós vamos então estar encerrando esta série que eu espero tenha sido realmente muito proveitosa para as nossas igrejas, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos falando então sobre o querigma. Querigma é uma palavra grega que é resultado de uma palavra que é kerix, que quer dizer mensageiro, aquele que anuncia as boas notícias ou as notícias. E a tradução direta da palavra querigma quer dizer proclamação ou proclamar e anunciar. Então isso tem muito a ver com pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação. E como esse pilar se encaixa dentro dos 4 pilares? É isso que nós vamos ver aqui. Eu quero logo começar mostrando que neste rema que nós temos usado, o rema de 2012, já começa, não o rema começa, mas o início dessa frase já diz assim, ó: somos uma intimidade que atrai e dá testemunho. Então, os 4 pilares, eles precisam estar funcionando dentro do ambiente do mar e dos grupos familiares. Então, eles precisam estar completos. Eu dei o exemplo da cadeira, que precisa ter as 4 pernas para ter um bom equilíbrio. Então, da mesma forma, para que nós tenhamos um equilíbrio no nosso meio, nós precisamos experimentar então os 4 pilares. Agora, este querigma, ele tem algumas características, este pilar tem algumas características diferentes, algumas características próprias, que vai nos dar uma dimensão da missão da igreja, não apenas do nosso ambiente. Então, quando fala que somos uma intimidade que atrai, estamos falando aqui principalmente dos 3 primeiros pilares. Estamos falando do amor, do ágape, estamos falando da koinonia, né, a comunhão, e estamos falando também da diaconia, do serviço. Então, essas 3 áreas, e hoje nós vamos ver uma característica também um pouco própria também da diaconia, mas especificamente o querigma, ele tem uma expressão diferente e que entra nesse e dá testemunho, ou seja, como nós precisamos entender isso, porque nós temos que fechar o entendimento dos 4 pilares. Os 3 primeiros pilares que foram ministrados aqui no nosso canal fala desse ambiente criado dentro da igreja, dentro do nosso ambiente de convívio, por isso fala de uma intimidade, né? Então, o amor, a comunhão em unidade e o serviço entre nós faz com que nós tenhamos um ambiente receptivo, propício, gostoso de conviver, mas tem uma característica interessante. O serviço, esse último que foi ministrado na semana passada, fala de algo que liga o ambiente interno com o ambiente externo, porque nós prestamos serviço tanto para os de dentro e principalmente para os de dentro, mas também olhamos para fora, olhamos para a sociedade, para a comunidade, para prestar serviço também. Então, vemos aí o início de um elo entre o ambiente externo e o ambiente interno e o ambiente externo.
Mas como nós estamos falando em intimidade que atrai, nós estamos falando de um ambiente interno que quando alguém de fora chega, né, primeiro é atraído para dentro desse ambiente e quando chega é impactado por esse ambiente, né? Então estamos falando aqui dos 3 primeiros pilares como algo que atrai, mas dá testemunho, ou seja, conversa com os de fora, mostra algo para os de fora, dá testemunho de que nós somos de Cristo e que há uma prática entre nós que manifesta o que somos corpo de Cristo e que fazemos a vontade do nosso Rei. E isso se torna atrativo. Eu vou mostrar aqui alguns textos da Palavra de Deus que vai nos mostrando como isso aconteceu. Primeiro, uma coisa muito interessante. Quando nós pensamos assim, quando alguém vai falar algo importante, relevante, que precisa da atenção, ele chama as pessoas e diz, olha, alguma coisa importante eu vou dizer. E geralmente isso precisa ser criado um ambiente propício para falar essa coisa importante e relevante. Pense no seguinte, você, pai e mãe, vai viajar e vai deixar seus filhos pela primeira vez na casa, com alguém tomando conta e tudo mais, mas você e o casal vai viajar. É óbvio que em algum momento precisa sentar ali antes dessa viagem para dizer, olha, isso aqui, isso precisa ser feito, cuidado com isso aqui. Então, aquelas coisas mais importantes, elas são ditas ali naquele momento final para deixar bem claro todas as orientações. Sabe que Jesus fez a mesma coisa? Jesus, antes de morrer, antes de se entregar ao sacrifício, entregar a sua vida por nós, ele reuniu os seus discípulos para falar coisas fundamentais, importantes, cruciais para aquele momento, para que eles formassem um grupo coeso, para que eles tivessem força, e ele chamou justamente naquela ceia, na ceia da Páscoa, na noite em que ele foi traído e na noite em que ele foi preso. Ele fez algumas coisas que ele queria que ficasse marcado na vida dos seus discípulos. E o que foi que ele fez? Primeiro ele chamou os seus discípulos lá no capítulo 13 de João, e também isso está repetido no capítulo 15, justamente naquele ambiente da ceia, e ele diz, olha, amai, se amem uns aos outros, assim como eu amo vocês, eu deixo um novo mandamento para vocês. Então ele fala da importância do amor entre os seus discípulos, justamente naquele momento importante em que ele ia ser sacrificado, horas antes disso acontecer. Então ele faz essa expressão mostrando a importância do ágape entre os seus discípulos. Depois ele fala lá no capítulo 17 a respeito de uma oração que ele faz, provavelmente na frente dos seus discípulos, mas dirigida ao Pai, dizendo para o Pai fazer com que eles sejam um, para que o mundo saiba de que ele foi enviado e de que ele e o Pai são um. Então ele chama a questão da koinonia, da unidade, da concordância entre eles, seria fundamental, seria uma força entre eles. Então ele tanto fala do amor quanto fala da comunhão, da concordância, da unidade que eles tinham que ter. Mas também naquela mesma ocasião ele fala da diaconia e ele fala de forma exemplar. O que ele faz? Ele lava o pé dos seus discípulos, enxuga os pés dos seus discípulos e diz, olha, da mesma forma como eu estou fazendo com vocês, vocês têm que servir os outros, vocês têm que fazer com os outros. Ensinando a questão do serviço, de servir, de ser ele se colocou na postura de um serviçal para mostrar que mesmo ele sendo rei, sendo senhor, ele veio servir. E ele diz claramente ali no capítulo 13, do versículo 14 ao 16, em especial o versículo 15, em que ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Então, nos três aspectos, nós temos o exemplo de Jesus, nós temos Jesus tendo um amor incondicional, mostrando e demonstrando esse amor para com seus discípulos, mostrando o quanto ele é um com o Pai, mostrando a unidade dele, então dizendo para que nós sejamos também um, e também demonstrando que ele veio servir, mesmo ele sendo rei e senhor. Então, isso fica muito claro. Então, olha só esse fato interessante. Antes dele entregar a vida dele em sacrifício, ele falou dos três primeiros pilares. Ele falou do ágape, falou da koinonia e falou da diaconia entre os seus discípulos. E, como eu falei, em momentos cruciais, em momentos fortes, em momentos de decisão, momentos que são relevantes, Jesus chamou os seus discípulos para falar algo importante. E qual foi o outro momento em que ele fez isso? Ora, no primeiro momento relevante, crucial, importante, fundamental na vida dos discípulos, ele falou dos três pilares. E quando ele já havia ressuscitado, quando ele estava pronto para ascender aos céus, subir para a presença do Pai, ele reuniu os seus discípulos e disse para eles daquele fechamento ali do que eles precisavam fazer. E é interessante que ele fala algo e expressa algo, não chamando eles de apóstolos, mas chamou eles de discípulos, chamando os seus discípulos. Então, ele dá aquilo que seria a coisa mais importante que tinha que estar gravada na mente deles antes deles subir. Então, ele já tinha falado muita coisa a respeito do reino, mas naquele momento ele tinha que dar uma mensagem marcante para eles. E o que foi que ele fez? Ele reuniu, aí Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. E ele complementa dizendo: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Antes deles subir aos céus, antes deles verem Jesus subindo e desaparecendo nas nuvens, Jesus dá um impacto neles. Olha, a última coisa que precisa ficar marcado na mente de vocês é que vocês precisam pregar o Evangelho. Vocês precisam levar para os outros aquilo que eu ensinei para vocês, aquilo que eu falei para vocês. Vocês precisam multiplicar isso. Agora é interessante que nos outros evangelhos, quando vai tratar desse momento, tem algumas características que nós deveríamos ver. Mas eu quero só ressaltar uma coisa aqui muito interessante, que Lucas, o mesmo evangelista que escreveu o livro de Atos, né, o Dr. Lucas, ele usa uma expressão interessante a respeito daquele momento em que Jesus reúne então os seus discípulos ali, e Jesus dá uma palavra específica para eles, que eles deveriam esperar em Jerusalém algo. E olha o que diz ali no capítulo 24, versículo 49. E eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele dá uma ordem específica. Olha, vocês precisam, eu vou para o Pai, mas vocês precisam ficar esperando em Jerusalém até que algo aconteça. E o que é que vai acontecer? A promessa do Pai, a virtude do Espírito Santo virá sobre vocês. E ele diz: e vocês naquele momento serão revestidos de poder. Eu gosto de ver essas nuances que tem na palavra de Deus. Jesus não diz nesse momento que eles seriam cheios ou que eles receberiam dons,
ele não ressalta esse aspecto da questão de que eles receberiam o Espírito Santo. Naquele momento, ele não estava falando dos dons, do poder do Espírito Santo, no sentido de fazer milagres e coisas sobrenaturais, mas um revestimento. Eu consigo pensar assim, que ele está dizendo, olha, o Espírito Santo vem dar uma roupagem, algo externo a vocês, como um revestir. Revestir significa uma cobertura. E o Espírito, e por que uma cobertura? Porque havia algo específico. Olha o que diz, falando sobre o mesmo momento, Lucas escreve o livro de Atos, ligando este versículo no final do Evangelho com o início de Atos. E ele diz assim, aí tem mais algumas informações interessantes, quando ele diz, Jesus diz essa promessa para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Este revestimento de poder, este Espírito que viria sobre eles, os capacitaria a algo diferenciado, que seria ser testemunhas, dar testemunho, né? Algo iria acontecer neles, que eles seriam revestidos para que eles pudessem fazer algo com os de fora, com aqueles que ainda não tinham Jesus. Uma atuação do Espírito Santo que, a partir da pregação do Evangelho, de anunciar o Evangelho, e ele usa a expressão aqui, ser meus testemunhas. Olha como isso se liga com somos uma intimidade que atrai e dá testemunho. Ou seja, o testemunho é algo que nós devemos dar para os de fora. É o que em nós Deus dá, nos reveste para que algo chame a atenção dos de fora, toque o coração dos de fora, mova o coração dos que estão fora. Muitas vezes nós pensamos em testemunho, em dar testemunho apenas para edificar a igreja, né? Para fortalecer a fé dos que estão dentro. Isso não está errado. Mas o revestimento de poder, ou seja, esse poder que fica em torno do mensageiro, é que impacta para que, quando a mensagem for pregada, este poder toque na vida dos de fora e não apenas edifique o pregador, mas toque naquele que está ouvindo a mensagem. Então, veja que o Senhor está dizendo muito diretamente que há uma missão e há uma capacitação nossa em nós, pelo Espírito Santo, para dar esse testemunho, para falar com os de fora. Isso Jesus falou no momento exato em que ele estava ali dando as últimas palavras antes de subir aos céus. E aí os discípulos viram ele subir. E aquilo deve ter marcado muito eles. E eles queriam que aquela promessa se cumprisse, e realmente se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre eles e eles começaram a falar em várias línguas, vários idiomas, e as pessoas começaram a ouvir, né, uma ação do Espírito Santo, onde cada uma pessoa que estava ali ouvindo, cada um ouvia na sua própria língua, porque existiam pessoas ali de várias línguas, ouvindo, vendo os discípulos, apóstolos do Senhor e outros discípulos, tendo aquele mover, aquele revestimento do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo veio como labaredas de fogo, como chamas sobre eles. Eles começaram ali a falar em línguas, e os de fora começaram a entender. Houve uma ação do Espírito. O Espírito Santo então começou a olhar, as pessoas de fora começaram a ver a igreja funcionando, o revestimento, a ação de Deus sobre a igreja, e a igreja saindo, a igreja agindo, a igreja não só reunida mais dentro de um lugar, mas indo para a cidade, impactando a cidade, e ali milhares de pessoas
ouviram o Evangelho e receberam a salvação e foram batizados. E a partir dali houve uma série de outros episódios. Eu quero relacionar aqui como a vida da igreja no primeiro século ela foi a expressão dos 4 pilares de fato, e como essa intimidade que atrai funcionou, como foi que esse ambiente criado pelo amor, pela comunhão e pelo serviço se tornou algo atrativo que tocou na cidade, e como isso resultou num testemunho para que muitas pessoas fossem salvas. Olha o que aconteceu. Isso está relatado em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. No versículo 42, já diz que eles se reuniam, estavam lá perseverando na doutrina dos apóstolos e tudo, no partir do pão, mas também na comunhão. Então eles estavam ali entre eles, nas casas, no templo, eles se reuniam e começavam então a ter aqueles momentos de comunhão, partir do pão. Então ali existia amor, existia comunhão e existia também o serviço, porque no versículo 45 diz assim que eles repartiam o que tinham com quem tinha necessidade, conforme a necessidade de cada um. Então nós vemos claramente ali o serviço, o amor, a comunhão, aquele ambiente criado, e que aquilo começou a extrapolar o ambiente da igreja e começou a tocar a cidade, dar testemunho para as pessoas. Quando isso está acontecendo de forma intensa, é impossível que outras pessoas não venham a saber e serem impactadas. E por isso, essa intimidade, esse ambiente, essa comunhão, isso que estava acontecendo ali de forma intensa, não só no templo, mas nas casas, começou com certeza a chegar no ouvido dos parentes, dos vizinhos, né? As pessoas começaram a saber o que estava acontecendo, e aquele povo continuava ali orando, estudando a palavra, estavam ali fiéis às doutrinas dos apóstolos, estavam ali tendo a ceia e estavam ajudando uns aos outros. Quem tinha mais distribuía com quem não tinha, e isso foi criando um impacto, a ponto de no versículo 47 dizer assim: louvando a Deus. Vou ler um pouquinho antes. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E no versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, que haviam de ser salvos. Que coisa maravilhosa ver como funciona isso. A intimidade, aquele momento, aquele coração, né? Eles comiam juntos, se alegravam, e com singeleza de coração, com simplicidade, eles estavam ali colaborando um com o outro, e aquilo fez com que a igreja caísse na graça do povo. E não de só o povo, mas de todo o povo. Todos começaram a ser impactados. Jerusalém foi impactada do que estava acontecendo com aquele grupo. Eles talvez não tivessem uma explicação naquele momento, e aí começou a incomodar as autoridades, e aquilo começou a se tornar algo tão forte que as autoridades religiosas começaram a persegui-los, né? E teve uma perseguição tão grande que eles tiveram que sair de Jerusalém, mas o impacto foi tão grande que diz aqui que todos os dias, o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, nós estamos vendo aqui como os 3 primeiros pilares, o ágape, a koinonia e a diaconia, funcionando com simplicidade, com singeleza de coração. E quanto mais isso funciona, tanto com frequência como com intensidade,
isso vai impactar as pessoas. E quando as pessoas vão entrando nesse ambiente, elas também vão sendo envolvidas por esse ambiente e sendo impactadas. Isso, para mim, é um dos maiores poderes que são causados pela ação do Espírito Santo. Não apenas milagres, manifestações de poder, mas esse revestimento de poder para tocar os de fora, para impactar os de fora. Mas isso é conjugado entre uma ação nossa, um serviço nosso, um empenho nosso, mas toda uma ação do Espírito Santo. E aqui eu quero deixar algo que eu não posso deixar de falar, não tem como eu separar essas coisas. O que eu vejo na palavra de Deus, o que a palavra de Deus me fala a respeito dos 4 pilares, e não entrar na nossa origem, na nossa forma de como nós nascemos, como nós chegamos a ser Ministério Ágape da Restauração. Sabe, uma coisa que sempre o nosso apóstolo repetia nas suas mensagens, principalmente eu ouvi ele falar isso algumas vezes, quando eu ia falar sobre casais, sobre casal, sobre família. Ele sempre dizia assim: se você quiser saber alguma coisa, como ela é, definir uma coisa, você precisa ir lá no início, ir lá no princípio, onde aquilo foi criado, onde pela primeira vez aquilo foi falado, pela primeira vez aquilo foi estabelecido. E ele dizia assim: você tem que ir lá para a primeira família criada por Deus, como aquela família foi formada, como Deus formou o homem e a mulher para que fossem um, e todos os aspectos ali do que é um casamento. E aí você vê lá no Gênesis, justamente no início, na fonte, e aí você entende o princípio. Você não tem que olhar para o decorrer do tempo, porque no decorrer do tempo houve uma corrupção dos aspectos da família, e cada vez mais os conceitos estão se corrompendo. A gente tem que ir lá para o princípio. Por isso que Jesus disse a respeito do divórcio: no princípio não era assim. Então temos que ir para a fonte. E onde está a fonte? Onde está o início do Ministério Ágape da Restauração? O apóstolo Rafael, ainda naquela época, estava buscando sustento, não estava envolvido com o ministério, por assim dizer, diretamente em nenhuma igreja. Ele estava servindo ao Senhor de uma maneira geral, né, se colocando à disposição do Senhor, mas ele tinha ido para os Estados Unidos e lá buscar sustento, e se interessou por algumas coisas, e passou por um tempo, assim como ele estava sem a esposa e os filhos, ele entrou num período assim de muita oração, muito jejum. Ele estava ali num país diferente, numa cultura diferente, e ele se envolveu muito em oração. E naquele ambiente, naquele momento, naquele período, ele teve 2 sonhos que ele entendeu que eram sonhos de Deus. E no primeiro sonho, eu não vou dar muitos detalhes, porque nós temos um vídeo em que ele mesmo conta, nós temos 2 vídeos, aliás, que ele mesmo conta. Está aqui no canal, você pode procurar o primeiro sonho, o segundo sonho, e aí ele narra com mais detalhes. Mas os sonhos, o primeiro sonho, fala que ele ouviu uma voz, entrou num lugar, num ambiente como um restaurante, e viu um ambiente ruim, com cheiro desagradável, com pouca luz, pouca iluminação, mas havia ali uma mesa em que o atraiu, e naquela mesa tinha uma mensagem, e naquela mensagem era para ele subir, e era uma escada toda quebrada, e ele queria mesmo sair daquele ambiente porque não era agradável, porque não estava bom ali, mas ele viu que tinha uma escada. Ele tentou subir a escada começou a se quebrar, mas ele foi colocando o pé ali com cuidado e conseguiu subir para o segundo andar. E quando ele chegou no segundo andar, o ambiente era completamente diferente. Então ele viu um grande campo,
cristalino, era como se fosse neve, ele descreve que era um campo, ele via que era uma grama, uma relva, mas tinha uma coloração diferente, brilhava, e tinha um cheiro agradável, muito iluminado, e aquela relva não tinha fim, os olhos não conseguiam alcançar o final, veio uma voz que dizia: é essa igreja que eu quero, não a de baixo, mas a de cima. E ele acordou com aquilo ecoando nos seus ouvidos, e é a de cima, é assim que é a igreja. E esse primeiro sonho, ele claramente, obviamente, está falando do ambiente, está falando do nosso ambiente. E ele mesmo descreve ali como era um lugar de um alimento infinito, de um ambiente maravilhoso, mas que tinha ali um alimento perfeito e para muitas pessoas, porque era um campo infinito. E aquilo já forma um conceito importante entre nós, né, do ambiente, que fala ali sobre o alimento, sobre a palavra, sobre o louvor, tudo que está ali dentro do nosso eu tive um sonho, da nossa certidão de nascimento, porque ele pegou o sonho e transcreveu como a igreja do sonho. Essa igreja do sonho na prática, o que o pastor fazia, né, como era o ambiente, a transparência, a cordialidade, um se importando com o outro. Então está falando do ambiente, mas está falando também do alimento, daquela pregação que ia até acompanhava os irmãos durante toda a semana. Então fala do ambiente interno mas este sonho seria incompleto se ele não tivesse tido um segundo sonho. Este sonho que trata do ambiente, que trata do ágape, da koinonia, da diaconia, ficaria incompleto se ele não tivesse tido em outra noite um outro sonho. E que sonho foi esse que ele teve? Ele teve um sonho de que ele vinha num caminho e encontrava num lugar onde tinha uma grande pedra muito plana, como se tivesse sido polida. Naquela pedra tinha um pastor tentando pescar com uma vara e isca lá em um anzol, tentando pescar, e irritado porque não tinha conseguido pescar nada. E até que aquele pastor joga aquele caniço ali no chão com raiva, porque não tinha conseguido pescar nada, e vai embora. E no sonho, o pastor, então, o apóstolo Rafael, vai até aquele lugar, vai pegar aquela vara para tentar pescar alguma coisa, e uma voz diz que não era desse jeito. Não é desse jeito. E ele diz: olha. E quando essa voz disse para ele: olha, e aí ele identificou que essa voz era a mesma voz daquele outro sonho, que dizia para ele sobre que chamou ele para entrar naquele restaurante, que fez ele subir para o outro andar, que falou que é esta a igreja que eu quero. Ele disse: olha, não é assim. Olha, e ele escou o olho e viu uma grande máquina fazendo uma represa, e aquela represa foi represando ali a entrada da água naquele lugar, naquele rio, onde tinha ali, aquele outro pastor estava tentando pescar. E aquela água, então, uma vez represada, a entrada começou a sair, começou a esvaziar. E ele viu a grandiosidade, a força daquela máquina. E aí foi quando ele olhou para aquela máquina e viu que estava escrito Espírito Santo. Olha aí, olha como isso tem a ver com a palavra de Deus. É o revestimento do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo no ambiente, nas pessoas em volta, na obra que precisa ser feita. O Espírito Santo, é ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo na terra que está criando um ambiente propício. É o Espírito Santo que sabe onde os peixes estão. Ele sabe como mostrar para nós
os peixes, Ele sabe tirar os obstáculos. Por isso nós precisamos estar orando, né? Colocando o nosso coração na dependência do Espírito Santo, porque essa obra do Espírito Santo é viver no Espírito, que dá esse revestimento para que haja um testemunho para os de fora. Por que eu digo que seria incompleto se não tivesse esse segundo sonho? Porque o primeiro sonho fala do ambiente interno, mas é neste outro aqui que está falando de um ambiente externo. Esse outro sonho não é feito dentro de um prédio, né? Dentro de uma construção, mas é ao ar livre, onde há um mar, onde há água, onde há uma pedra, onde há uma floresta, onde há um céu. E aí ele com os olhos, e aí a voz mais uma vez diz: olha para o rio, porque ele estava tão no sonho, né? Olhando tanto para aquela máquina, que na verdade é aquele poder do Espírito Santo, né? A força do poder do Espírito Santo agindo ali, que aquilo deixou ele ali paralisado vendo aquilo. Mas quando aquela voz chama a atenção para ele, olha para o rio e diz para ele descer no rio, ele viu, ou nas águas, né? Ele viu ali muitos peixes, enormes peixes. E vamos pensar, ele estava tentando ali pescar, ou aquele outro pastor tentando pescar, e parecia que não tinha peixe. Mas é como aquela pesca milagrosa que Jesus, né, ou os discípulos passaram ali à noite tentando pescar, não pescaram nada, mas quando Jesus disse: agora joga aqui a rede, e ali os peixes estavam, e eram muitos peixes. A mesma coisa aconteceu ali no sonho. Olha, tinha muito peixe ali dentro daquele lugar, só que ele não estava vendo. Então, quando os peixes começaram a ficar evidentes, então aquela voz dizia: pula ali no rio. Ele pulou nas águas e ele pensou: aqueles peixes são tão grandes que eles vão me esmagar. Ele teve até medo, né, no sonho de entrar ali. Mas depois uma força, um revestimento de poder veio sobre ele, e ele conseguiu então pegar aqueles peixes. E aquilo lhe foi dando cada vez mais força. Ele pegava peixes imensos e jogava para aquela pedra plana. Então ali está falando mesmo muita coisa. Mas o que eu acho muito interessante aí é que a forma da pescaria era ali para ele pegar aquele peixe, ele precisava pegar com as próprias mãos. Ele precisava então abraçar aqueles peixes. E ao abraçar aqueles peixes, ele jogava aquele peixe para aquela rocha plana, que para mim é a própria expressão do Senhor Jesus, que é a rocha. Então, e é a verdade, é a palavra. Então, como está dizendo assim, nós pegamos os peixes e colocamos, né, na palavra, colocamos no Senhor cada uma dessas pessoas, e elas se firmam e elas amadurecem. Então está falando, meus irmãos, de algo tremendo aqui no ministério dos 4 pilares. Está falando do nosso trabalho com os de fora. Está falando aqui da nossa missão, né? A nossa missão de restauração, né? Restauração é a nossa missão. O ambiente ágape, que envolve todas essas coisas de coinonia e diaconia, ele se firma ali na nossa visão. A nossa visão está inserida dentro do nosso Eu Tive um Sonho. Queremos ser uma família de famílias. Veja que todos os elementos falam ali inseridos, 4 elementos. Família comprometida com Deus, vivendo no reino de Deus, fazendo discípulos frutíferos em seus dons e ministérios, no corpo de Cristo. Então tudo isso aí fala do ambiente, da consolidação, do firmar as pessoas em dons e ministérios e se tornarem discípulos comprometidos com Deus, família, né, relacionamento. Mas nada disso cumpriria o propósito que Jesus falou para os seus discípulos, se não tivesse com o propósito de ganhar a cidade e o mundo para Jesus. Isso é querigma. Isso é querigma. É o nosso ambiente criado de uma forma bíblica, de uma forma
chamada por Jesus, da importância, do impacto que Jesus deu a respeito dessa palavra, mas falando objetivamente, que isso só teria sentido, cumpriria a missão, se nós tivéssemos esse propósito de ganhar o mundo para Jesus, de ganhar a nossa cidade e o mundo, testemunhar, testificar do poder de Deus na nossa vida, na nossa mudança, mas que isso atrai outras pessoas. Aí nós vemos então o Espírito Santo agindo no ambiente, que é aquela grande máquina, mas também trazendo um revestimento de poder para aquele que pesca e aí fazendo uma grande pescaria. Eu quero encerrar esse ciclo, essa série dos 4 pilares, convocando nossos grupos familiares, nossas igrejas, a não ficar apenas voltado para dentro de nós, que nós nos voltemos sim para nós, mas no sentido de criar cada vez e fortalecer cada vez mais esse ambiente, mas não esquecer que a Ágape é o nosso ambiente, mas a restauração é a nossa missão, e isso está no nosso nome, Ministério Ágape da Restauração. Restauração fala dessa missão que nós temos de trazer esta restauração que Jesus veio trazer para o mundo, para as pessoas, e essa restauração ela tem que tocar a cidade. Se nós fizermos apenas um impacto dentro, sem entender que nós temos uma missão com os de fora, nós estamos fazendo parcialmente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e para ser. Então este é o meu chamado. Vamos olhar para fora. Vamos cumprir a nossa missão. No grupo familiar, nós criamos um ambiente dos 3 pilares para que outras pessoas cheguem e sejam atraídas para que esse grupo familiar cresça. Então, sempre com vista à expansão, ao crescimento. E isso não pode ser apenas geográfico, tem que ser geracional, tem que tocar a vida das gerações. O Senhor está nos chamando para cumprir integralmente o nosso chamado, o nosso ambiente e a nossa missão. Queremos ser uma família de famílias, comprometida com Deus, vivendo no reino de Deus, fazendo discípulos frutíferos em seus dons e ministérios no corpo de Cristo, mas com o propósito de ganhar a nossa cidade e o mundo para Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Oh, Pai, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que Ele te traga a misericórdia dele sobre a tua vida, que Ele levante teu rosto e te dê da sua paz. Que o Senhor haja intensamente no coração deste ministério Ágape da Restauração, para que nós possamos cumprir o chamado, aquilo que foi sonhado, aquela voz que dizia: esta é a igreja que eu quero, é assim a igreja que eu quero, é assim que eu quero que vocês trabalhem, é assim que eu quero que vocês pesquem. Ó Pai, eu oro nessa hora para que cada um de nós, na cidade onde o Senhor nos estabelecer, na nação onde o Senhor nos levar, que este propósito seja cumprido em nome do Senhor Jesus, porque é tempo de cumprir essa expansão, de chegar na vida de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Tenha um excelente e abençoado domingo. E eu agradeço muito por você ter ficado esses 4 domingos ouvindo essa palavra. Que você seja muito edificado. Se você precisar, reveja, né? E talvez a gente coloque aqui no grupo uma playlist, né, da série anterior, né, das 13 marcas do avivamento e agora dos 4 pilares. Assim fica mais fácil encontrar. Então, o Senhor abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço muito a Deus pela honra de poder ministrar nesses 4 domingos
e poder de alguma forma contribuir para abençoar a tua vida, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Um beijo no coração, no Círculo da Expansão.